São 7h58. Eu vou novamente chamar Walter Lima, antes de falar da violência na cidade, esse fim de semana, para saber se a manifestação continua acontecendo na estrada CIA Aeroporto. Walter. As imagens do nosso helicóptero Águia Dourada mostraram agora há pouco uma manifestação. É o pessoal da localidade conhecida como Jambeiro. Na verdade, Walter chamou a atenção para uma coisa importante. É a segunda manifestação em menos o quê? Da semana passada para cá a gente mostrou. Me dê aí esse papel, por favor, meu querido. O pessoal fica com medo de me entregar as informações. Obrigada, querido produtor. Moradores da região próxima à rodovia CIA Aeroporto fecharam os dois sentidos da pista na manhã de terça-feira passada, dia 10. Hoje, novamente, na CIA Aeroporto está acontecendo uma manifestação. Na altura da localidade do Jambeiro. Então, eles interditaram a pista. O congestionamento já está para lá do bairro de São Cristóvão. Eles pedem, dentre outras coisas, infraestrutura, saneamento, segurança e todas as outras coisas. Por quê? Como o Walter mesmo citou, há mais de 15 anos não se faz uma boa reforma naquela região. O fluxo de veículos cresce, aumenta. E aí, como é que se resolve o problema da comunidade? Só tem uma linha de ônibus para atender aquela comunidade toda daquela região. Então, eles estão se manifestando. Em instantes, as imagens, falando a respeito dessa questão das estradas. 10 pessoas morreram em acidentes nas rodovias baianas esse fim de semana, em colisões envolvendo bicicletas, motos, veículos leves e pesados. Foram mais de 60 acidentes. E o fluxo de veículos aumentou. E, segundo os órgãos da Polícia Rodoviária Federal, as rodovias continuam as mesmas de 30, 40 anos atrás. Por isso que o número de acidentes cresce. O único trecho com pista dupla é o Feira de Santana, Salvador. Isso na BR-324. Então, é possível, não é, que essas manifestações continuem acontecendo enquanto as autoridades não se pronunciarem. Aliás, falando em autoridades se pronunciarem, quem é que paga pelo pneu furado, rasgado, danificado depois que o carro cai no buraco? Buracos provocados pela chuva, que nós mostramos no início do jornal. Quem traz mais detalhes é Gabriel Pinheiro. E então, Gabriel, quem é que vai pagar por isso? Olha, Daniela, na verdade eu estou aqui, quem vai responder isso não sou eu não. Quem vai responder isso é a Defensoria Pública. Eu estou com a doutora Mônica Soares, defensora do Estado. Doutora, me diz uma coisa, com relação a esses prejuízos, nós vimos a matéria mais cedo sobre essas pistas sem o capeamento correto. O que é que acontece com quem tem prejuízo? Quem é que paga? Bom dia. O pessoal que porventura tiver algum problema com relação a danos no veículo, ou até danos físicos em razão de um buraco mal conservado, porque a gente sabe que no período das chuvas a possibilidade de acontecer uma danificação no pavimento asfáltico é muito grande. Mas o que é que acontece? Normalmente existem pontos que a gente já sabe contumazes de aparecimento desses problemas. Então as pessoas devem se documentar no seguinte sentido: procurar uma delegacia, registrar um BO, tirar fotos do veículo danificado, fotos do local do buraco, né? Tentar pelo menos captar 3 orçamentos com os valores dos danos materiais. E caso essa pessoa venha a ter danos físicos, né? Quebrou uma perna, precisou ser internado, se documentar no sentido de pegar um relatório médico, as receitas médicas, o que gastou com medicamento, com despesa de táxi, de deslocamento, tudo isso para poder se municiar numa futura ação indenizatória contra a Fazenda Pública, que vai ser municipal, se o dano foi na própria cidade, ou numa rodovia estadual, se foi contra o Estado, se for na rodovia estadual, ou até contra a União, se for numa rodovia federal, né? E me diz uma coisa, na prática, como é que isso vem funcionando? São muitos casos, as pessoas se comportam dessa maneira ou normalmente acabam procurando apenas o seguro e resolvendo de outra forma? Não, no geral, depende da extensão do dano. Quando o dano é muito grave, muito severo e a pessoa não dispõe de seguro, ela se dirige à defensoria, a gente dá essa mesma orientação, ela se municia documentalmente, testemunhalmente também, para a gente providenciar isso o mais rápido possível. E leva quanto tempo, normalmente, em média, uma ação desse tipo, doutora Mônica? É impossível prever, porque o Estado, a Fazenda Pública, quando eu me refiro a isso, é o Estado, o município e a União, ela tem uma série de prerrogativas que atrasam o processo. Né? São prerrogativas legais, é prazo em quadro para contestar, em dobro para recorrer, tem o reexame necessário, então é uma demora, eu não tenho como lhe dizer, ele dá uma expectativa assim de vai demorar 1 ano, 3 anos, porque possivelmente demora muito mais. Mas assim, é importante a gente não fixar um prazo para não desmotivar as pessoas. A gente entra na justiça, não sabe quanto é que termina a briga. Mas assim, é uma fonte de você resguardar o seu direito, é uma forma de você assegurar, acho que demora nenhuma justifica você desprivilegiar um direito seu, uma ida à sua justiça, para poder tentar até impor ao poder público a responsabilidade de ter uma manutenção correta
das vias. Exatamente, era esse ponto que eu ia tratar, com relação à prevenção, porque já que depois de recorrer é tão difícil, por conta das prerrogativas mesmo do Estado, me diz uma coisa, o que é que pode ser feito pelo próprio usuário diante de uma situação dessa, por exemplo, para gerar dados que possam contribuir aí para que o poder público venha a cumprir seu dever e esse problema não venha a acontecer. Ou seja, recapeando as estradas, nós vimos aí ao vivo, inclusive, com o nosso link móvel na Avenida Paralela, alguns trechos com buracos. Basta cair uma chuva. Então, o que é que pode se fazer para resolver isso antes de acontecer? A Transalvador, no site da Transalvador, existe um link em que você, como cidadão, você pode solicitar, informar a municipalidade que existem determinados pontos críticos, né? E aí você vai provocar o Estado, no caso o município, para poder resolver aquela situação. A SUCOP, se eu não me engano, também, ela pode ser chamada para poder intervir no feito e sinalizar, colocar cavalete, delimitar a área para evitar que um dano maior à coletividade seja feito, né? Persistindo o problema, você registra isso, tira foto, traz nome de testemunha, pode procurar a defensoria, que a gente vai tentar entrar em contato com os órgãos municipais, quem sabe até firmar um TAC com o município para poder ver a possibilidade deles promoverem uma medida preventiva, né, de manutenção da via pública e até de conservação. Ok, doutora Mônica Soares, defensora pública. Pois é, então fica aí, Daniela, essa orientação importantíssima. Sempre se municiar de todos os documentos que você puder. Produza seus documentos também, tire suas fotos, faça tudo o que for necessário para, na hora de recorrer na justiça, você ter aí as provas materiais, Daniela. Sem dúvida, Gabriel. Muito, muito, muito obrigada mesmo à Defensoria Pública. Quem quiser mais informações com calma, pode acessar em casa itapuanonline.com. Assistir novamente essa entrevista e recorrer. Viu? Busque seus direitos. Se você tem, é seu. Ora. Sim, agora eu quero saber como é que está a manifestação. Cadê o nosso helicóptero Águia Dourada, Walter Lima? A manifestação continua aí na Estrada Cia Aeroporto? Ok, Daniela, continua assim nas imediações da localidade do Jambeiro. A gente tem agora, nesta câmera, neste enquadramento do nosso helicóptero Águia Dourada, a perspectiva de como está o congestionamento no Complexo Viário 2 de Julho. Quem tem voo marcado para esta manhã no aeroporto deve adiantar o máximo possível sua saída, porque pode ter problemas decorrentes de congestionamento nessa área por causa dessa manifestação. Muitos carros parados. A gente vai ver nesse passeio com a nossa câmera do Águia Dourado, o helicóptero da TV Itapuã Rede Record, são vários ônibus que servem a região do Polo Petroquímico Camaçari. Nós estamos passando por um agora no centro do vídeo e, além disso, vários outros veículos que servem a região do Polo Petroquímico. Esses ônibus que estão parados aí vão para as imediações de Simões Filho e também para a cidade de Camaçari. Estão parados, não tem como desviar. Estão aí com os passageiros fora do veículo esperando a liberação da pista. Mais adiante a gente vai perceber outros veículos. Olha, esta carreta serve a região ali do Polo Petroquímico, também está parada. E a gente percebe esse grande congestionamento provocado por esse protesto na localidade de Jambeiro, Daniela. Então, recapitulando, qual é a via alternativa, Walter Lima? A via alternativa para quem está tentando chegar na região da Ceasa ou vai para a região do Camaçari é pegar a Estrada do Coco e depois pegar a via Cascalheira e de lá acessar a via Parafuso para você ir para a região da Ceasa e para a região de Camaçari. Quem está vindo nesse sentido e que gostaria de passar por essa rodovia, mas não tem como, a recomendação é também fazer o mesmo sentido. Pega a via Parafuso na rotatória da Ceasa, depois pega a via Cascalheira à direita e depois acessa a Estrada do Coco para chegar à região de Lauro de Freitas, Daniela. Muito obrigada. Walter Lima, às 8h06, atualizando a situação do trânsito para você. Agora a violência. 17 pessoas foram assassinadas de sexta-feira até a madrugada de ontem. Em um dos casos, um duplo homicídio, um casal morreu. Foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro de Águas Claras, aqui na periferia da capital. O crime foi na rua Franquinalva, na madrugada de sábado. Tatiana Oliveira Cruz, 34 anos, morreu dentro da casa, no local ainda. O Eduardo Souza Maia, de 28 anos, que estava com ela, morreu no HGE, domingo, morreu ontem. Ele estava dentro da casa com Tatiana e outros 2 homens, quando chegaram, um grupo chegou, alguns homens chegaram já atirando. Foi atingido na cabeça. Segundo informações da 3ª Companhia da Polícia Militar, lá de Cajazeiras, depois dos tiros, os 2 homens teriam fugido em uma moto. Os moradores contaram que esse casal tinha alugado a casa há pouco tempo. E segundo os agentes que estiveram lá,
As vítimas eram envolvidas, sim, com o tráfico de drogas. O corpo de Tatiana foi sepultado neste domingo, ontem, no cemitério de Brotas. Já o corpo de Eduardo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Quem quiser dar alguma informação, utiliza o 32350000. Agora tem gente por aí protestando. Um protesto pedindo a prisão de um perito acusado de atirar e deixar um homem de 28 anos tetraplégico aconteceu na porta da 9ª Delegacia da Boca do Rio, aqui em Salvador. Em frente à 9ª mesmo. Familiares e amigos da vítima, o segurança Antônio Diogo Duarte de Souza, se reuniram e clamaram por justiça. Eles querem empenho da polícia na investigação desse caso. O perito, segundo os familiares e amigos da vítima, continua trabalhando. A Corregedoria da Polícia Técnica, por sua vez, diz que está investigando o caso, mas os manifestantes querem agilidade na apuração do crime. E o que aconteceu? Antônio Diogo foi baleado no Dia das Mães. Levou 3 tiros pelas costas, baleado pelo perito Lúcio Pitanga Guimarães. Segundo informações de testemunhas, Antônio estava conversando com o irmão na porta de casa, quando de repente o perito chegou, aparentemente alcoolizado, aparentemente embriagado, e acariciou Antônio. Antônio não gostou e deu um soco em Lúcio. Aí o perito teria ido em casa, voltado armado e feito os disparos contra o segurança. 3 dos tiros atingiram as costas de Antônio Diogo, que ficou tetraplégico, segue internado no Hospital do Subúrbio. Em nota, a assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica informa que um ofício da 9ª foi encaminhado à Corregedoria, informando sobre a instauração de um inquérito policial sobre o caso. A nota informa ainda que a Corregedoria já adotou as medidas necessárias para a abertura de um processo administrativo que vai investigar as responsabilidades do referido perito. 4 testemunhas já prestaram depoimento. Mas o que o povo quer é que o perito ou seja incriminado, como todas as pessoas que cometem crimes, não é verdadeiramente em relação ao Código Penal, ou que pelo menos ele seja afastado das atividades. Como é que pode um crime como esse acontecer e o perito continuar trabalhando? É o que todos aí nessa manifestação se perguntam. Aliás, você vai ouvir agora a mãe da vítima, a mãe do Antônio Diogo, que conversou com nossa equipe e contou como tudo aconteceu. Vamos ouvir a mãe. No Dia das Mães, nós estávamos na porta comemorando o Dia das Mães. Lúcio Pitanga chegou, se meteu na conversa. A gente estava antes conversando com o irmão dele. Ele aí se meteu na conversa, ensinou para meu filho. E aí começou a acariciar meu filho e beijar. Aí eles entraram em luta corporal. A esposa dele, que estava sentada também na porta com a gente, ele aí empurrou, foi tirar ele empurrou a esposa e daí sacou a arma, deu 3 tiros pro chão. Ela levou ele para casa, na volta ele já passou atirando em todas as pessoas que estavam sentadas na porta. E as pessoas estavam ligando do celular para que chegasse um policial. A polícia só chegou após. E ele pegou, meu filho estava ligando o celular para chamar a polícia, as crianças, todo mundo na rua, ele pegou, veio atirando e baixou o vidro do carro e deu tiro nas costas de meu filho. Eu quero saber o que é que você, telespectador, acha disso. Escreva para mim, vá, danielaprata@tvitapoan.com.br. O que é que você acha desse tipo de situação? De todas as outras que a gente mostra, tem outra aqui. O negócio estarrecedor. Em Itabuna, no sul do estado, um jovem de 22 anos caiu de um prédio, morreu. Nesse prédio moravam estudantes universitários. Rafael Lucas Sampaio estava com amigos e, segundo a delegada que acompanha o caso, eles bebiam e faziam uso de cocaína. Então, a polícia quer saber as circunstâncias. Há informações iniciais de que, depois da utilização da droga, ele teria sentido aquela síndrome de perseguição. Mas a polícia quer saber, de fato, como e por que o estudante morreu dessa forma. Veja detalhes com a repórter Kátia Gomes.